This just in, you are looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. Estava fazendo 11 anos, e aí eu lembro que eu estava no colégio, e eu lembro de muitos detalhes desse dia, que eu não lembro nem do aniversário de 12 anos, nem de 13, porque foi, enfim, um dia muito diferente na minha vida. A grande maioria das pessoas lembra do meu aniversário, não por minha causa, mas por causa das torres. Eu lembro muito bem, eu estava chegando aqui na Rádio Gaúcha para trabalhar numa manhã, e chegando na sala da produção, que fica logo na entrada do prédio, vi que estava todo mundo em frente à TV olhando uma imagem, e eu tinha vindo de ônibus, não estava ouvindo a rádio, estava meio que por fora realmente do que estava acontecendo, e foi o momento que estava reprisando o ataque à primeira torre, o primeiro avião que acabou se chocando com a torre. E claro, todo mundo estava ali apavorado, sem saber o que estava acontecendo exatamente. E lembro muito bem que daí o segundo avião, quando chega na torre, a gente acompanhou ao vivo, porque estava transmitindo direto lá de Nova York. Então foi um choque muito grande. Dia 11 de setembro eu estava dormindo, na hora que rolou toda a bagunça aquela, né, do Bin Laden. E na real eu tive ensaio depois com a banda que eu tocava, que era a Comunidade de Jiu-Jitsu, e quando eu cheguei no ensaio, os meus amigos começaram a comentar e tal, eu vi eles comentando daquilo, muito louco que rolou, toda aquela tragédia, eu não sabia o que estava acontecendo, daí eles me explicaram e tal, ou seja, eu estava bem alienado de tudo no mundo, né. Eu estava na minha sala, eu era coordenador de pós-graduação, havia uma televisão na sala e a secretária me chamou para me ver a cena do ataque às torres. Eu fiquei bastante impressionado com a cena, porque eu estava estudando a temática do fundamentalismo islâmico e eu tive uma reação parecida com que muitos estudiosos no mundo tiveram. Recordei de imediato a obra de Samuel Huntington, O Choque das Civilizações. Aquele ataque me dava a impressão que, de fato, estava ocorrendo uma guerra, poderíamos denominar, mundial entre dois mundos. E chegando aqui na rádio, na redação, é que eu descobri o atentado de 11 de setembro que estava acontecendo e fiquei espantado com aquela situação toda. O Ranzolin estava no ar, era o diretor da rádio, ele comandava a programação. Eu não sei exatamente se Macedo estava com ele também naquele horário, mas possivelmente era o Ranzolin e o Macedo que apresentavam, e todos nós ficamos horrorizados com o que estava acontecendo. Liguei a televisão, estava dando aquelas imagens da Globo em edição extraordinária, daí eu já liguei na rádio, começou o Ranzolin a transmitir, estão caindo as torres, aquele jeitão dele e tal, e começou uma mobilização. Eu gosto muito desses assuntos, e aí eu fiquei acompanhando o dia inteiro. A ponto de se acordar, assim, era 9 da manhã, e minha mulher foi trabalhar naquele dia, naquela manhã, né? Então, quando ela foi trabalhar, quando eu estava entrando no trem, o primeiro avião passou sobre a cabeça dela, né? E quando ela deu as costas para entrar no trem, o primeiro avião pegou na Torre Sul, na Torre Norte, digamos, na Torre Norte do Trade Center. Então, ela me ligou, chorando, assim, e disse: aconteceu uma coisa horrível, sabe? Um avião bateu no outro Trade Center, e eu meio dormindo, assim, tipo, tá louca? O que tá falando? Não, um avião bateu. Aí eu liguei a TV e imediatamente, assim, não tinha nada na televisão, porque foi segundos, assim. Primeiro foi uma bola de fogo, assim, e depois o som da explosão. Foi uma coisa surreal, assim. Peguei minha câmera, subimos correndo no telhado, assim. Me lembro a primeira impressão quando eu abri a porta de emergência do meu prédio, que fica a 10 quadras do Trade Center. A gente viu aquele enorme buraco, assim. E eu me lembro que quando caiu, assim, depois que caiu, assim, que eu olhei que não tinha mais as duas, assim, eu desapei no chão e comecei a chorar. Assim. Eu estava lá na primeira torre a ser atingida, né? Estava no 25º andar, foi às 8h40. Olha, foi uma pancada muito forte. O prédio balançou de um lado para o outro. Eu, na hora, eu tive a nítida impressão de que o prédio ia cair naquele momento, sabe? Porque ele fez um balanço, fez um jogo de um lado para o outro muito forte. Quando eu estava saindo do prédio, um policial disse para eu proteger a cabeça, porque estava caindo ainda muita coisa do prédio. Eu digo, poxa, mas aí que eu não entendi mesmo. Por quê? Porque eu estava numa torre. Saí por entre as duas torres, pela saída na porta da outra torre.
como é que podia estar caindo alguma coisa na outra torre se a pancada foi na minha? Aí eu olhei para cima, as duas torres estavam pegando fogo. Eu disse, puxa, como é que eu vou fazer para ir para casa agora? E fiquei ali pensando. 3, 4, 5 minutos depois que a policial não deixou eu ir mais adiante, eu só ouvi aquele barulho. Eu estava a 1 quarteirão e meio do World Trade Center, quando ele despencou. Sabe? Então, é que se ele caiu sobre si mesmo, né? Porque se ele tivesse caído uma inclinação para o meu lado, onde eu estava, eu não teria a mínima chance de estar vivo hoje. Entende?